Eclipse solar em Libra, convocando a gente para iniciar uma nova forma de se relacionar. E a pergunta que não quer calar aqui é: você já é a pessoa capaz de manifestar novas formas de se relacionar, novos tipos de relacionamento? Porque quando a gente está falando do signo de Libra, a gente necessariamente está falando também do signo de Áries, porque relacionamentos são um espelho daquilo que a gente é. Enquanto Libra fala de relacionamentos, Áries fala de individualidade, autonomia, independência, ação, ir para o mundo, ir para a vida. Libra, os relacionamentos, é só um reflexo dessa nossa forma de ir para a vida. E com esse eclipse acontecendo aqui no signo de Libra, a gente vai ter aí uma ativação de todas as energias internas, nossas emoções, nosso inconsciente, né? Porque o eclipse traz pra gente aí todas as nossas sombras, todas aquelas emoções que estão ali guardadinhas, que a gente não estava olhando, elas vêm à tona, especialmente nesse eclipse, que vai acontecer ali aos 10 graus de Libra, e que vai ter, vai acontecer em conjunção com Lilith, no do Sul, Mercúrio, em oposição lá ao Quirón e ao Nodo Norte, que estão no signo de Áries. Então, a gente está realmente falando de olhar para as nossas sombras, para todas essas emoções que estão ali, escondidinhas lá no nosso inconsciente, conduzindo a gente no automático e impedindo a gente de viver a nossa autonomia, a nossa independência de uma maneira saudável para atrair relacionamentos saudáveis. Então, se você olha para os seus relacionamentos hoje e fala assim: cara, não tá legal não, hein? Tô repetindo uns padrões aqui meio esquisitos, e você percebe que é o momento de você trabalhar isso, curar isso. Fica aqui nesse vídeo, porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos meditar juntos. Essa é a meditação astrológica. Eu sou a Pri Benítez, professora de yoga, meditação, astróloga, terapeuta, e toda semana eu venho aqui com esse vídeo trazendo uma leitura do tarô dos deuses, para trazer uma mensagem pra gente, uma meditação, pra gente poder acessar esse lugar que existe dentro de nós, que é paz, que é alegria, que é amor, e poder levar essa conexão para o nosso dia a dia. Então, fica aqui porque a gente vai bater um papinho rápido aqui sobre esse assunto dos eclipses e vamos meditar juntos para começar aí essa longa temporada que vai iniciar, né? Porque a gente está terminando aqui esse é o último eclipse no eixo não, é o último eclipse em Libra que vai acontecer, da série de eclipses que está acontecendo no eixo Áries-Libra. A gente ainda vai ter um em Áries no ano que vem, em março, mas em Libra esse é o último, e é um eclipse solar, falando para a gente começar um novo ciclo, que se eu não me engano vai até 2033, quando a gente vai começar a ter outros eclipses novamente nesse eixo. Isso significa que a forma como a gente lidar com as nossas energias agora, de relacionamentos, né, eclipses solares, são momentos de início de ciclo, eles acontecem em lua nova, então é Sol e Lua juntinhos ali, trazendo um grande poder de manifestação. É um momento de você colocar intenções e aí depois desenvolver essas intenções ao longo do tempo até o ciclo se encerrar. E para você colocar intenções, o que você precisa? Você precisa saber o que você quer e o que você não quer. E para você saber o que você quer e o que você não quer, você precisa o quê? Você precisa de autoconhecimento, você precisa de conhecimento, você precisa de introspecção, precisa dedicar um tempo para você e, principalmente, você precisa olhar para a sua realidade manifesta, porque o que acontece fora é um reflexo daquilo que está dentro. Como está a sua realidade? Como estão os seus relacionamentos? Como está a forma como você se sente diante dos seus relacionamentos? Porque às vezes as coisas até parecem ali mais ou menos legais, assim, né? Parece tudo sob controle, mas às vezes isso é só aparência. Às vezes você está se sentindo ali péssimo. Às vezes, aí entra até um ponto importante desse eclipse, né? Pode ser que muitas vezes você tá tudo sob controle. Por quê? Porque você está se anulando, está deixando
de se posicionar, porque está sempre cedendo, e aí, naturalmente, o que acontece? A coisa fica tranquila. Agora, será que se você se posicionar e você fizer aquilo que você realmente quer fazer, a coisa vai permanecer tranquila? Ou do lado oposto, né? A gente não pode desconsiderar o fato de que muitas vezes os tóxicos da relação somos nós. Será que se o outro deixar de fazer aquilo que eu quero, deixar de ceder para todas as minhas vontades, será que o relacionamento fica bom também? Porque, no fim das contas, é isso. É sobre observar essa dinâmica que acontece... Esse cabelo está me irritando. Essa dinâmica que acontece entre eu e o outro. A harmonia, ela só é harmonia de fato quando ambas as partes, num relacionamento, estão satisfeitas, estão plenas, estão se sentindo respeitadas e consideradas, priorizadas, porque relacionamento, gente, é para isso. Relacionamento, né, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas dizendo, porque o fulano é narcisista, porque o ciclano prefere, porque não sei o quê, eu não aguento mais relacionamento, melhor é ficar sozinho. Acontece que ser humano nasceu para se relacionar. Como é que um ser humano é nutrido desde cedo? O que ele precisa quando ele nasce? Precisa de amor, precisa de carinho, de cuidado. E isso é tão necessário. O que acontece com um ser, com um bebezinho, que não recebe amor e carinho dos seus pais? Que é abandonado, ainda que seja depois adotado por uma família incrível e maravilhosa, mas ele foi abandonado num primeiro momento pela família biológica. Vai carregar traumas pro resto da vida. Eu já tive aluna adotada por família maravilhosa, amava os pais e tudo, mas tinha aquela ferida, tinha aquela dor. Por quê? Minha mãe é incrível, maravilhosa, mas por que a minha mãe biológica me deixou? E isso era uma questão na vida dela. Né? Ela queria, inclusive, encontrar a mãe biológica, mesmo tendo uma mãe incrível. Sem contar que o medo do abandono fazia o quê? Fazia com que ela tivesse um verdadeiro pavor com a possibilidade de a mãe adotiva dela morrer ou acontecer qualquer coisa com a mãe dela. Fazia com que ela tivesse um medo absurdo de se relacionar afetivamente e ser abandonado. Então, quando a gente fala de relacionamentos, não existe, gente, essa ideia de que a gente não precisa se relacionar, de que a gente se basta sozinho. Ninguém se basta sozinho. Nós nos desenvolvemos desde o momento em que a gente nasce, a partir dos relacionamentos. E não é por acaso que está todo mundo sempre em busca de relacionamento. E as pessoas só desistem de relacionamento quando é muita ferida e aí a pessoa se fecha no seu casulo e para de se relacionar. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essas fases, né? Ou, por outro lado, a pessoa quer, né, se sente tão vazia e aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar preenchimento, né, preencher as suas carências nos relacionamentos. Então, tudo, no fim das contas, quando se trata de seres humanos, tudo começa e termina em relacionamentos. E se a gente quer aprender a se relacionar e a ser feliz nos nossos relacionamentos, né, para que os nossos relacionamentos realmente cumpram um propósito da existência deles, que é o quê? Que a gente curar o nosso egoísmo e aprender a amar, aprender a partilhar, aprender a gerar harmonia e beleza na nossa vida, a gente precisa curar a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa individualidade, a nossa autenticidade. A gente precisa desenvolver autoestima, amor próprio. E para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa apenas uma coisa. Não é fácil, mas é só uma coisa. A gente precisa perceber que nós já somos a fonte de todo o amor. Quando a gente acessa essa fonte de amor que existe dentro de nós, só nesse momento a gente começa a aprender a se amar. Esse negócio de eu não vou mais me relacionar porque eu tenho amor próprio, isso não é amor próprio, isso é fuga. Quem tem amor próprio, de verdade, quem descobriu que é uma fonte de amor, vai sim acessar esse amor e vai se amar tanto que vai precisar transbordar isso, e aí entra até um outro ponto, né? São muitas coisas aqui que às vezes são meio paradoxais. Por quê? Às vezes a gente pensa que para a gente poder ter bons relacionamentos, a gente precisa se relacionar bem com a gente mesmo. Então, primeiro eu vou aprender a me relacionar comigo mesma. Depois, quando eu estiver perfeita,
sabendo, né, me amo e tudo mais, aí eu vou me relacionar. Agora, como é que você realmente tira a prova de que você sabe se posicionar, de que você tem autonomia, de que você tem independência e autenticidade? Sozinho você não tira essa prova. Você precisa estar no relacionamento, porque eu ter amor próprio sozinho é fácil. Agora, quero ver ter amor próprio na hora que o outro vem ali, né, bancando besta em cima de mim. Aí sim é que eu tenho que aprender a me posicionar, a manter a minha autonomia, a minha dignidade, a minha autenticidade. Então, quando a gente fala de relacionamentos, a gente entra numa seara muito complexa, na verdade, né, dessa nossa relação com a gente mesmo, que depois vai aparecer ali na dinâmica das nossas relações com o outro. E esse eclipse, ele vai estar ativando justamente essas questões, né? Porque esse eclipse ele vai acontecer ali no grau 10 de Libra, né, às 15h49 do dia 2 de outubro, né? E ele vai acontecer em conjunção com a Lilith, com o Nodo Sul e com o Mercúrio. E quando a gente fala de Lilith, Lua, na verdade, já é o nosso inconsciente, fala das nossas emoções. Só que, quando a gente está falando de Lilith, a gente está falando também de Lua. Quando a gente fala de Nodo Sul, a gente também está falando de Lua, porque são pontos lunares, são pontos calculados a partir da órbita da Lua em torno da Terra. E aí, simbolicamente, a Lilith fala o quê? É a Lua Negra, né? Um ponto que tem ali nessa distância entre entre a Terra e a Lua, e simbolicamente a gente está falando, né, no nível energético, daquelas emoções reprimidas. Então, sabe todas aquelas vezes que você engoliu sapos nos seus relacionamentos e por medo de se posicionar, você ficou quieta, deixou para lá, porque tinha medo de perder a pessoa, da pessoa não te aceitar se você se posicionasse, de não te aceitar se você colocasse um basta, se você colocasse limites? Pois é, todas essas emoções e esses sentimentos, né, essas frustrações e rancores e raiva, né, a Lilith tem muito a ver com raiva, tudo isso que você sentiu nessa hora, foi ali para sua Lilith. E neste momento, com a Lilith ali no signo de Libra, a Lilith do coletivo no signo de Libra, o que está acontecendo? A gente está tendo esse ponto ativado coletivamente. Com o Nodo Sul, a gente tem algo já relacionado ali também. O Nodo Sul fala o quê? Dos padrões que a gente repete, porque cada vez que você engole um sapo e que você não se posiciona e que você fica frustrado ali nas suas relações e aí você guarda aquilo para você e daí acontece de novo e você faz aquilo de novo, sabe o que você está fazendo? Você está criando um padrão de comportamento, você está criando um karma. E o Nodo Sul, ele é um ponto também calculado nessa órbita da Lua em torno da Terra, que descreve essa energia dos nossos padrões, descreve nossa repetição de padrões. E ele está ali juntinho também da Lilith e do eclipse. E a gente tem Mercúrio, né, para ajudar toda essa história. Ali, conjunto também, Mercúrio é a mente, só que aí essa mente vai estar sendo ativada. Então, nesse momento do eclipse, a nossa mente racional, que é Mercúrio, vai estar ali, ó, só observando tudo, todas essas sombras que vão aparecer da Lilith, do Nodo Sul, da nossa Lua, que vai projetar sua sombra ali em frente ao Sol, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa ver essas sombras. Porque se a gente quer se curar, não tem jeito. A gente precisa olhar para as nossas sombras. A gente precisa aceitar as nossas sombras. A gente precisa abraçar e acolher as nossas sombras. Mas com um ponto aqui muito importante. É olhar, aceitar, acolher, abraçar e depois usar essa mente mercuriana, né? Usar a nossa Vênus que está lá em Escorpião, nossa Vênus, enquanto o Mercúrio é a mente racional, analítica, a Vênus é o intelecto, os nossos valores, o nosso poder de decisão, a nossa capacidade de decidir usando a nossa razão,
tá? Usando a nossa mente superior. Então, é o momento da gente pegar essa força, se ela está ali em Escorpião, trazendo para a gente um renascimento ali dos nossos valores. O signo de Escorpião fala disso, né? De renascimento, de transformação, de renovação, de desapego. Então, é o momento de eu desapegar da minha necessidade de ser sempre a boazinha, né? A Vênus também é isso, aquela, né, é a harmonia, é a beleza. Então, muitas vezes, para a gente manter essa nossa energia venusiana, que é regente de Libra, e tá tudo sempre harmônico, tudo muito belo, tudo muito tranquilo, e não criar problema com ninguém, o que a gente faz? A gente vai acumulando esses sapos que vão virar lá a nossa Lilith, o nosso nodo sul. E com a Lilith, com a Vênus ali em Escorpião, a gente é convidado a fazer o quê? A transformar tudo isso, porque Escorpião é o signo da transformação. É o signo regido por Plutão e por Marte, né? Então é morte, transformação, renascimento. É o momento de renascer nos nossos valores, resgatar aqueles valores que muitas vezes a gente deixa ali debaixo do tapete por medo de se posicionar, transformar o que precisa ser transformado, aprender a olhar para nós mesmos, né, para o nosso valor, acessar o nosso poder. Não esse empoderamento de bater, né, como diz, não vou nem falar que é botar o nananã na mesa. Que as pessoas tanto falam, né? Por quê? Porque nós somos, né, em se tratando de mulheres em especial, né, nós temos que trabalhar o nosso feminino. A Vênus é o nosso feminino, é o que nos traz a beleza, mas nos homens também, né? É toda essa nossa capacidade de trazer beleza para a vida e de fazer escolhas que vão criar beleza e harmonia na nossa vida. Ela precisa ser renovada, ela precisa ser transformada para que a gente consiga sair desses padrões lilithianos e do nodo sul ali, que se repetem ali ciclicamente por causa desse nodo sul. E como é que a gente faz isso? A resposta para a gente está lá no nodo norte, que está em Áries, no oposto, né, no lado oposto do nodo sul, junto com o Quirón, que também está lá em Áries, um portal de cura que está ali no signo de Áries nesse momento, com o nodo norte, mostrando para a gente que o caminho do momento, se a gente quer curar as nossas dores, os nossos relacionamentos, é a gente olhar para a nossa individualidade, para a nossa autenticidade, para a nossa autonomia, nos tornarmos independentes. Lembra lá que eu falei? Relacionamentos é um reflexo daquilo que a gente, né, da gente como indivíduo? É isso. Se você quer curar seus padrões de relacionamento, sair desses padrões do nodo sul, tem que ir trabalhar o seu nodo norte em Áries, né? Tem que trabalhar o nodo norte em Áries, que agora tá para todo mundo, não é o seu do seu mapa astral, né? O seu do seu mapa astral é outra história. Mas nesse momento toda a humanidade, o coletivo é convocado a trabalhar a sua autenticidade, sua autonomia, seu poder de ação, de se mostrar para o mundo, de se colocar no mundo. Só assim a gente consegue atrair relacionamentos melhores. Como diz aquele ditado, não sei se eu vou me lembrar dele corretamente, mas é que fala assim, se quando eu coloco limites, né, a pessoa me abandona por causa daqueles limites, significa que ela não estava comigo por mim, por me amar, né? Ela estava comigo pelos benefícios que eu promovo a ela. E aí no momento que eu coloco limites, ela não tem mais aqueles benefícios, ela não tem por que ficar comigo, né? Então, para a gente curar os nossos relacionamentos, a gente precisa criar essa coragem de se posicionar, de dizer não, de ter autonomia, de se ver, né? Por mais que a gente... Esse é o grande paradoxo da vida, né? A gente nasce e a gente precisa dos relacionamentos para a gente se perceber como seres aqui, né? Para a gente criar o nosso ego, que é a nossa individualidade, para que depois a gente possa abandonar o nosso ego e se transformar em amor e saber doar, acessar o amor que existe em nós e através desse ego, dessa individualidade, se relacionar para sublimar essa nossa relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Sair dessa coisa egoísta e
para a relação amorosa, seja com qual tipo de relação que for, né? Não só os relacionamentos afetivos, mas ser amoroso nas nossas relações. Então, esse é o convite, né, do nosso eclipse em Libra, que a gente vai ter, e que vai iniciar aí um período, né? Os próximos, depois a gente vai ter ainda um eclipse em Áries o ano que vem, né? Não sei se eu já mencionei, mas depois disso, só em 2033, se eu não me engano, que a gente vai voltar a ter eclipse nesse eixo. Então, se você não der um jeito de resolver a sua vida agora, né, para melhorar os seus relacionamentos, e através desse cultivo de uma individualidade saudável, né, autônoma, independente, o que vai acontecer? Você corre um grande risco de ficar patinando aí por todos esses anos, repetindo os mesmos padrões. Desculpa, porque na astrologia, ela mostra pra gente justamente esses ciclos. É tudo cíclico. E aí, a cada ciclo, você tem a oportunidade de transmutar, renascer, num nível acima. Se você não faz a sua lição de casa e começa o ciclo aqui embaixo, meu amigo, vai ser muito difícil você passar para cima no meio do caminho. Você tem que já estar aqui preparado, né? Por quê? Porque os padrões vão te arrastando, é um ciclo. Então, você começou aqui embaixo, o padrão te prende aqui. Então, você precisa trabalhar e ir olhando e tudo mais para quando chegar aqui, a cada vez que o ciclo reinicia, você já dá o seu salto, é uma oportunidade de dar um salto. Senão, você fica ali se arrastando para ir subindo para o nível seguinte, entendeu? Então, é um momento de fazer isso, né? E aí, o próprio céu já nos dá aqui o caminho desse processo, de como fazer isso, né? Uma das formas da gente ver isso é pelo movimento lunar, que a gente começa aqui essa semana com a Lua em Virgem, fechando o ciclo virginiano, a lunação virginiana, que é de limpeza, de organização, de finalização de ciclos. Então, está ativando na gente esse desejo, essa necessidade de organizar as coisas, organizar a nossa vida, organizar a nossa mente. Aí ela entra no signo de Libra, acontece o eclipse, né? Então chamando a gente para aprender a se posicionar, tomar decisões e buscar esse equilíbrio a partir do nosso posicionamento, que tem que lembrar lá dos pontos do Nodo Norte em Áries, e do Quirón, que está em Áries também, para depois termina a semana no signo de Escorpião, que é onde a gente tomou consciência de tudo isso, né? O eclipse aconteceu trazendo consciência, trazendo ali clareza para a gente definir nossas intenções, e aí a gente precisa o quê? Transmutar, regenerar, renascer, porque Escorpião é isso. Com a Lua em Escorpião, aí a gente precisa trabalhar as nossas emoções, transmutar o nosso emocional, a nossa identidade emocional. Esse é um outro significado da Lua, né? Inconsciente que transborda através da nossa identidade emocional. E aí, um outro aspecto que acontece, né, outros dois aspectos, um deles é uma quadratura com Marte em Câncer, né, porque Câncer é o signo das emoções, regido pela Lua, e Marte é o planeta da guerra, né, um planeta de fogo, que ativa. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa impulsividade, para não ficar aqui nesse momento que vai ter muita ativação do emocional, para você não se tornar reativo demais e às vezes, né, algo que você poderia resolver com alguém, com uma conversa libriana, diplomática, né? Nessas horas a gente precisa dessa energia libriana para se posicionar, mas de uma maneira equilibrada, amorosa, harmoniosa. Se você não tiver consciente, né, presente, você corre o risco de deixar as emoções tomarem a frente. E aí, esse mesmo Marte em Câncer, ele faz também um trígono com Saturno em Peixes, que fala da nossa, de um chamado para a gente estruturar, né, disciplina e restrições e uma nova forma de lidar com o tempo, nessa nossa dinâmica com as nossas emoções. Então é colocar limites, trazer os pés no chão, né, sem ficar viajando na maionese, que esse seria uma sombra de Peixes, né? Mas em vez disso se conectar com os nossos sonhos de uma maneira realista, de uma maneira racional, de uma maneira firme, disciplinada, para a gente começar a dar formas aos nossos sonhos. E com a própria Vênus, né, que está lá em Escorpião, que é a regente do eclipse, que também vai pedir para a gente transformar os nossos valores, limpar, renascer, transmutar essa nossa forma de lidar com as coisas, né? Com tudo aquilo que a gente valoriza. Porque muitas vezes a gente não consegue
desenvolver relações harmoniosas. Por quê? Porque os nossos valores não estão muito claros pra gente. Então, o que é um valor para você? O que é importante para você nos seus relacionamentos? O que é importante para você como indivíduo, como ser humano? Isso tem que ser muito claro, porque aí quando você se depara com um relacionamento que não preenche esses seus valores, né? Você tem que saber quais são os seus valores e quais desses valores são estruturais, são inegociáveis para você. Porque é a partir dessa clareza que você vai conseguir dizer sim ou não na hora de se relacionar. É a partir dessa clareza que você vai saber quais são os seus limites nos seus relacionamentos. E parar tanto de repente, ficar cedendo demais e ou sendo rígido demais, ou mesmo de ficar investindo, às vezes, em relacionamentos com pessoas que têm objetivos totalmente diferentes dos seus, né? Porque existem algumas questões que são fundamentais, né? A forma como a sua rotina se encaixa com a da pessoa com quem você se relaciona, os valores que vocês têm, a visão de mundo que vocês têm, precisa se conversar, né? Preferencialmente precisa ser a mesma, mas minimamente precisa ter liga, né? Não pode ser contrária. E os objetivos de vida, eu considero inclusive que objetivos é uma das coisas talvez a mais importante, porque a gente está falando dos sonhos da pessoa. Então, se os seus objetivos, sei lá, você tem um sonho de viajar o mundo e viver por aí e nunca ter raízes, e a outra pessoa quer casar, ter filhos e ficar sempre no mesmo lugar, perto da família de origem, na cidade que nasceu, é óbvio que um relacionamento assim não tem como ir para frente. E seria uma falta de respeito de ambos consigo mesmo tentar fazer isso, né? Funcionar, porque você vai ter que matar os seus sonhos. Né? Se aquilo for realmente um sonho e for fundamental para você, você vai ter que matar os seus sonhos. Um dos dois vai ter que matar os próprios sonhos. Então, essas coisas precisam ser vistas, né? Essas coisas precisam ser faladas, conversadas e muito bem acordadas quando você decide se relacionar com alguém. A maioria dos problemas de relacionamento acontecem por quê? Porque as pessoas não conversam sobre os seus acordos, só vai deixando rolar. Né? E eu vejo, por exemplo, nos meus atendimentos aqui, com as minhas mentoradas, às vezes uma simples conversa de, olha, eu não gosto disso, como que a gente pode resolver isso aqui? Ou então, me diz uma coisa, o que é que você realmente pensa sobre essa situação aqui? E às vezes essa simples conversa, uma simples pergunta que você faz para o outro sobre o que a pessoa realmente pensa, para você não fazer suposições, isso resolve a situação. Então, conversar é fundamental, e fazer isso o quanto antes, né? Desde o começo do relacionamento, para você saber o que a pessoa pensa, se ela realmente tem ressonância com os seus valores, com a sua visão de mundo e com os seus objetivos de vida. Então, usar isso, né? Porque se são coisas que não... Só que aí, claro, você precisa ter clareza sobre o que é importante para você, sobre quais são os seus valores. Não tem como você ter esse tipo de conversa, por exemplo, se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe quais são os seus objetivos, né? Então, você precisa se conhecer. E para se conhecer, qual que é a melhor maneira? Meditação, óbvio, né? Você sempre tem que repetir isso. Yoga, meditação, você pode fazer isso, inclusive, comigo lá na Escola do Dharma. A gente tem feito agora os desafios, né? Pretendo fazer mais, que são desafios de autoconhecimento. Jornada Sankalpa se chama, né? O Desafio Sankalpa, uma jornada de meditação para você mergulhar. Tem todo um processo terapêutico com etapas, exercícios de autoconhecimento para você ter clareza total sobre quem você é nesse momento, quem você quer se tornar, o que você precisa fazer para se tornar esse alguém que você quer e que vai te possibilitar alcançar os seus sonhos, chegar no lugar que você quer chegar. E na Escola do Dharma também tem filosofia do yoga para você entender como funciona a sua mente, né? Outra forma de você fazer esse processo é através da consultoria, da mentoria, a consultoria astrológica, eu faço a leitura do mapa astral, focada naquilo que você está buscando. Agora, nesse período de eclipse, a gente pode fazer uma leitura do seu mapa focada especificamente naquela área que você tem o signo de Libra ali no seu mapa, porque é a área que está sendo ativada agora para todo mundo. E aí, se você quer trabalhar essa área da sua vida, entender como ela se relaciona com as outras áreas, porque nenhuma área da nossa vida é isolada, ela sempre tem relação com outras, você pode fazer a sua consultoria astrológica,
né, conhecer o trabalho, depois para quem quer aprofundar tem a mentoria. Então, para saber de tudo isso, é só você olhar aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo, que tem os meus contatos, tá bom? E aí é só me chamar, que eu explico, passo valores e tudo mais. E na Escola do Dharma, a mesma coisa, tá? Na Escola do Dharma você pode também entrar, é um outro tipo de trabalho para quem quer aprender yoga, quem quer aprender meditação e fazer esse processo de uma maneira mais independente, ok? Então vamos lá, agora vamos tirar aqui o nosso conselho dos deuses para a gente poder entender, né? Trabalhar essa energia. Você pode voltar aqui durante a semana e reassistir esse... Ai, tô com medo de acabar a minha bateria aqui, hein? Pronto, acabei apertando Ultra Economia aqui sem querer e aí desliguei o vídeo. Mas agora acho que está resolvido. Ai, gente, que loucura. Vamos lá. Peraí que tá escorregando a coisa aqui. Deixa eu ajeitar, porque mexi em tudo aqui. E agora, pronto, acho que agora vai dar para eu terminar, né? Então vamos lá, pode fechar seus olhos, traz atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Vamos se conectar aqui com esse momento, com essa egrégora de todos os que assistem as meditações, mentalizando aí a sua intenção para os seus relacionamentos. Toma uma inspiração profunda. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Om. Então vamos lá. Eita, Kartikeya, hein? Kartikeya, Deus da guerra. Ele nunca tinha aparecido por aqui. Eu nem sei os mantras de Kartikeya. Mas ele é o equivalente a Marte. Só que na mitologia hindu, né? Kartikeya é um dos filhos de Parvati e Shiva, irmão de Ganesha. E aí, enquanto Ganesha representa, né? Ganesha a gente poderia pensar como o sol astrológico. Kartikeya a gente associa ao Marte, que é essa parte mais física mesmo aqui, de lidar com a vida, de lidar com as coisas, né? Tá mais relacionado aqui à nossa força de ação, nosso poder de ação. Então, acho que o recado aqui tá claríssimo, né? É o momento realmente de se posicionar, de saber quem você é, para você poder equilibrar isso daí. Esse Kartikeya aqui, depois de tudo isso que eu falei, ele para mim deixa muito claro uma coisa, que tá todo mundo aqui, ó, lembra que eu não sei se eu falei nesse aqui ou se foi em outro vídeo, abaixando demais e mostrando a bunda. O ditado que a mãe falava, né, quem muito abaixa mostra a bunda. Então é hora de... Gente, tá uma loucura isso daqui hoje, né? Meu Deus do céu, deixa eu pegar alguma coisa para parar isso daqui, porque eu estraguei tudo. Então, é o momento. Que vídeo! Que loucura tá esse vídeo! Ai, ai! É o momento da gente trabalhar nossa individualidade. É o momento de botar fogo nas ventas e parar de engolir sapo. Bota pra fora todos esses sapos que estão entalados aí. E claro, faça isso com amor, faça isso com presença, medite, equilibre o seu emocional, se conecte com a sua essência e faça isso com presença. Nada melhor que a meditação para deixar a gente presente, tanto para trazer clareza, para a gente saber o que a gente precisa falar, o que a gente realmente quer, como para deixar a gente presente para se posicionar de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa. Então, vamos cantar aqui para Kali, porque hoje ela já veio aqui na força, né? E ela que tem a cara
de Kartikeya. Eu não sei o mantra de Kartikeya, mas Kali com certeza representa bem essa energia. Porque, na verdade, é através de Kartikeya que ela se faz acontecer, né? Essa força de transformação. A gente poderia associar na astrologia Kali com Plutão, que é a força da morte, da transformação, ou com Saturno, que é o tempo. Só que o que faz a gente, o que possibilita a gente fazer essas transformações e esses renascimentos? É arte, a nossa força de ação. Então, vamos chamar a mãe, chamar a mãe negra, Kali. Ela que é a fonte de toda a natureza, né? Tudo começa nela, termina nela, tudo é a força do tempo, né? A malha do tempo, onde tudo se constrói, toda a realidade manifesta. Então toma mais uma inspiração. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, 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 Kali Durga Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, 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 Kali Durga Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Toma mais uma inspiração. Coloca mais uma vez a sua intenção. O que é que você deseja curar, transformar na sua forma de se relacionar? O que é que precisa ser transformado na sua forma de se relacionar consigo mesmo? Entrega nas mãos da mãe, a mãe Kali, que é a força divina, a ira divina que brota em nós quando a gente precisa matar os nossos demônios, quando a gente não consegue acabar com o desejo aprisionante que é personificado na astrologia pela Lilith, pelo Nodo Sul, né? Coloca a gente nos padrões destrutivos. É só essa força divina que faz a gente romper com esses padrões. É a ira, é essa força aterrorizante que se revolta, que fala, não, para mim, chega. Não aceito mais isso. Essa é a força de Kali.
Traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Agradece a esse momento que você se dá aqui para aprender um pouquinho mais e olhar para o seu coração, para as suas dores, nessa intenção de cura. E vamos juntos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Boa noite para vocês. Espero vocês aqui no na nossa próxima meditação astrológica. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui e me acompanha lá também pelo Instagram, @pri.benites. Beijos para vocês e até mais.